de que forma que isso pode até também, causar um mal maior com uma união entre facções? Assim que eu cheguei no Presídio Federal, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de essa quebra de cadeia de comando, que essa é a razão de existir Sim. o Presídio Federal, mas você quebra a cadeia de comando ou você causa um delay maior, como o senhor Sim. colocou, né, mas você coloca numa mesma vivência ou próximos líderes do PCC com Sim. líder do Comando Vermelho. Então essa conversa que o senhor citou do Marcinho VP procurando um intermediário para mandar o recado para o E Marcola, chegou a na verdade. depender da unidade, eles falam de uma ala para outra, gritando. Sim, sim, sim. Então, já teve casos, tipo, lá no Rio de Janeiro, nem da Rocinha pediu apoio ao PCC para guerrear contra o Sim. Comando Vermelho. Agora o TCP está associado com o PCC lá. Isso. Então, em que ponto a gente pode estar também, indo pra uma situação pior de uma união entre parte desse racha do PCC com o Comando Vermelho? Olha, veja bem, tudo tem um dano, talvez um dano colateral. É claro que quando eu falo em disputa interna pelo poder, isso implica em guerra nas ruas. Não vai ter morte, você pode ter certeza disso. Se matar um familiar do Soriano, ou alguém muito próximo, ou do Abel, ou do Andinho, esses caras têm muita gente na rua. Vai ter guerra, mas é guerra entre ladrão, tá? Não é guerra entre eles e a polícia. E eu não tô dizendo que isso é bom, não. Isso é ruim, né? E nenhuma morte ela é festejada ou esperada, tá, Glauco? Mas isso é decorrência da guerra, tá? Isso já é esperado. O que eu posso dizer para você é o seguinte: nós temos que fortalecer o trabalho de inteligência policial penal em todas as unidades do país, não é só nas unidades federais. Nós temos isso muito bem feito em São Paulo, modéstia à parte, né? O nosso sistema de inteligência funciona muito bem. A primeira unidade prisional, na verdade, ela foi copiada do CRP de Presidente Bernardes. A maioria dos protocolos internos que vocês têm hoje, claro, alguns mudaram, mas pelo menos inicialmente foi copiado de Presidente Bernardes. Eu estava lá nessa época, né? Porque nós já tínhamos e temos lá uma unidade muito boa. E a gente também faz esse trabalho. Se você gritar de uma vivência a outra, de alguma maneira alguém vai captar isso aí. Sim. Claro, não estou falando isso num presídio de 1.000 pessoas, de 1.000 presos, 2.000 presos, mas uma unidade de segurança máxima onde tem ali um isolamento, é possível fazer isso. Inclusive o senhor citou esse salve do Abel, do Soriano, para a vivência onde estava o Sim, Alejandro, né, o Marcolinha. exatamente, Então exatamente. eles estavam, acho que no isolamento dá para ouvir Dá para ouvir. claramente, né. Dá para ouvir, mas também dá para a gente ouvir, Sim. né? Acho que com um pouquinho de. Olha, eu acho que a tecnologia ela é muito importante, mas eu acredito na força do ser humano, na nossa vontade. O bem sempre vai superar o mal. Pode não acontecer agora, mas vai vencer. Então, a gente precisa investir nesse profissional de inteligência, treinar, capacitar esse profissional para estar preparado para isso. Nós estamos numa segunda fase agora. Então, vai ter essa questão da guerra interna. Isso pode acontecer numa unidade prisional, não na federal, dificilmente um preso vai matar o outro. Mas eu não posso deixar eles se matarem também, por exemplo, em São Paulo, numa cadeia com 800, 900 presos. Eu tenho que evitar isso aí. Você tem uma ideia, na guerra, no PCC Comando Vermelho, não teve uma morte no estado de São Paulo, nenhuma em presídio, nenhuma no Rio de Janeiro. Foi tudo Né? Nordeste, Foi só Norte. Norte e Nordeste. Sabe qual foi o acordo também do Marcola com o Marcinho VP? O Marcola remandou uma ordem através do Barbará, lá para o sistema federal, acho que ele estava em Catanduvas na época, o Marcinho VP, e falou, lá no Mato Grosso estão impedindo os irmãos de batizar, estão matando irmãos, então precisamos parar. O Comando Vermelho, ao contrário do PCC, ele funciona como se fosse uma franquia. Ele não tem uma unidade nacional. O que o Marcinho fez? Eu não mando no Comando Vermelho do Mato Grosso. Eu não posso brecar os irmãos lá. Porque eu posso te dizer que no Rio de Janeiro ninguém vai matar PCC. O Marcola falou, então tá fechado. Em São Paulo ninguém mata o Comando Vermelho. E teve uma morte. Eu tenho colegas no Rio de Janeiro, em Bangu, né, que falaram que teve preso saiu chorando, se abraçando, porque eles acabaram sendo separados, né? Nós fizemos troca de presos, muito pouca gente sabe disso. Os caras de São Paulo que estavam no Rio vieram para São Paulo e eles não. Como é que eu ia saber se o cara do Comando Vermelho, eu tenho um carioca, manda ele pro Rio de Janeiro. Aí nós fizemos isso, troca de Sim. presos. E lá foi muito engraçado. A colega do MP lá, que era do sistema prisional, também falou, Lico, pô, tem cara chorando, pô, irmão, tô indo embora, puta, né?
foi separado de presídio, achou. Então, assim, a gente precisa entender a dinâmica das coisas. O Brasil é muito grande, Glauber, né? Então, o que vale para São Paulo, às vezes, não vale para Bahia, não vale para Amazônia, não vale para o Acre. Mas a gente precisa ter pelo menos um mínimo de treinamento, assim, de uniformidade de procedimento, não é? Principalmente na área de inteligência. A inteligência policial penal, ela é fundamental para a segurança pública. Se deixar de fora em todas as operações que eu trabalho, nesses 20 anos, o sistema prisional está presente. Às vezes não diretamente, mas a inteligência está presente em todas as operações. Inclusive no pós-operação. Porque depois que eu prendo, eu preciso saber como é que está o preso ali, com quem ele está se relacionando, não é? A gente tem que ter isso em mente. Acho que já está sendo ensinado isso nos cursos aí de formação dos policiais penais novos, né? Mas o que você falou, pode haver essa união de facção. Veja bem, falaram aqui no estado de São Paulo, olha, vai haver o primeiro, deram até nome, primeiro comando, é mentira isso aí. Não tem nenhum, desculpe, não tem nenhum fundamento. Não tem nenhum fundamento. Nada. Não saiu, veja bem, se saísse, deveria sair do sistema prisional federal dos 3 principais interessados. Abel, Soriano e Andinho. De lá não saiu, garanto para você. Não saiu nenhuma ordem para criar nenhuma facção. E se saísse, não seria cumprida. O que saiu de lá, o que eles estão fazendo, isso eu sei, porque eu tenho contatos também na rua, e chegou ao contato de rua, eles estão tentando reverter a situação, provar que eles estavam certos. Se você está tentando provar que você está certo, você não vai criar outra facção. A chance deles se aliarem ao Comando Vermelho é zero. É zero, estou te falando. Né? Pode confiar em mim, não se preocupe. Vai criar o PCP para aliar com o Comando Vermelho. Isso não tem lógica nenhuma. Desculpem, quem falou isso não entende nada de facção. Né? Essa foi uma guerra fratricida e morreu muita gente. E se voltar atrás, o cara que voltou atrás vai se enfraquecer. Uma coisa é ter trégua, outra coisa é se aliar com o inimigo para matar o outro. Tá? Então isso não vai acontecer. E o que eu digo para você é a criação de nova facção só vai ser possível se eles estivessem no sistema penitenciário normal. Por exemplo, se esses 3 voltarem para São Paulo, vivendo no meio da massa carcerária, aí sim. Porque eles são líderes, eles têm capacidade aí, né, de persuasão dos demais. O Marcola estava errado, esses caras não temos que nos unir. Aí é possível. No sistema federal, possibilidade zero. Zero. Então, assim, você fala, vai haver união? Não vai haver. Não vai haver. Tá? Não vai haver. Agora, se o PCC se enfraquecer, não existe vácuo de poder. Né? Se o PCC se enfraquecer, perder a hegemonia, vai entrar outra facção que vai querer dominar aquele espaço. E cabe a nós, né, enquanto agentes de forças de segurança, impedir que isso aconteça. Tá bom? Quando o senhor cita o Comando Vermelho, a lógica aí é que o Comando Vermelho, o Marcinho VP, por exemplo, ele não iria entrar nessa briga, né? É por esse caminho? Com certeza. Não é uma briga deles. Sim. Como eu disse, você tem que pensar com a cabeça do criminoso. Eu sei como eles pensam. Isso não é uma briga deles. Não é uma briga. Isso é uma coisa. Agora, eu garanto para você que o Marcola está aterrorizado no sistema prisional. Ele não é mais o mesmo Marcola que você viu chegar em 2019. Por quê? Porque ele teve que decretar 3 irmãos, que ele considera irmãos, que chamavam ele de padrinho, né? Que ele rebatizou no PCC, mas que ajudaram ele a chegar lá. Abel, Soriano e Andinho. E mais o Vinícius Canônico, o Daniel Cego. Tá? E estão do lado dele. Outros, como o Miller, Granada, o Funchal, por exemplo, num primeiro momento ficaram ao lado do Soriano. Depois voltaram, e aí houve uma suspeição, algo parecido, voltaram atrás. Mas peraí, cara. Você fala, Glauber, eu tô com você. Aí daqui a pouco, viu que você tava fraco, falou, eu não tô com o Glauber não, tô com o adversário dele. Você vai confiar nele, Glauber? Se ele voltar, você não vai confiar mais. Isso tá instalado. O Marcola não tem mais a mesma liderança que ele tinha. Eu ouso dizer que se o Marcola voltasse para o sistema prisional paulista, ele seria assassinado. E também eu vou dizer outra coisa, eu não conheço nenhum líder que se aposentou por idade, né, ou morreu de velhice na cadeia. Essa é uma dura lição, mas é a lição do crime. Quem entrou nesse mundo sabe exatamente o que espera.
Se ele voltar para o sistema prisional paulista, ele vai acabar sendo morto pelos próprios criminosos que ele colocou no poder. Que ele ajudaram ele a ir para o poder. Assim como ele fez com quem? Com o Cezinha, com o Geleão, com tantos outros. Sim, é o caminho natural, né? Agora, essa tua fala, eu lembro daquela reportagem, ou daquela exposição da conversa dele com a esposa, né? Sim. Que certamente o senhor está envolvido nisso aí também. Que a mulher dele fala para ele: Marco, eu tô preocupado com você, eu tô preocupado com a sua vida, fica forte e tal. Ali ele tá abatido, né? Inclusive, Dá pra ver até na fisionomia dá dele. para ver ele abatido, né? E inclusive inseguro, mas dá para ver também que ele mantém uma força. Ele fala: você sabe que ninguém vai fazer nada comigo, eles não podem fazer nada comigo. E ele, voltando um pouco, naquela conversa, tem um entendimento aí como se ele tivesse cogitado até se matar. Que ele fala: você não pediu para eu ficar vivo? Eu tô vivo, eu vou ficar vivo. E não se preocupa, porque algum dia eu errei, algum dia eu caí, e eles não podem fazer nada comigo. Eu tô te garantindo. Essa fala já é... Desatualizada. Fala pra gente aí. Já é desatualizada porque o que você está se referindo é a Operação Anjos da Guarda da Polícia Federal, que trata do plano de resgate do Marcola em Porto Velho e também do assassinato, acho que de um agente policial penal lá em Porto Velho. E disso que trata, e aí eles acabaram fazendo usando, né, essa conversa dele com a esposa como uma prova do processo que acabou indo para a mídia. Ali você vê duas situações. Uma, ele precisando se justificar para a esposa que ele ainda tá forte, o que é ruim. Isso, já mostra a fraqueza. É igual o técnico de futebol, né? Quando o presidente fala: olha, o técnico tá com a gente, tá mantido. No outro dia, ele tá demitido, né? Então, se você precisar falar pra tua esposa, fique tranquila que eu tô firme, e ela tá na rua, ela tá vendo, ouvindo as outras cunhadas e vendo o movimento. Então, isso ele quis tranquilizá-la, mas você percebe, até nas imagens lá, ele tentando falar: algum dia eu fiz algo errado? Fez. Eu mencionei aqui nessa longa entrevista, nesse bate-papo, Glauber, várias coisas erradas que o Marcola fez e pelos quais ele já mandou matar muitos, por muito menos que isso, né? Então, ele sabe o que ele fez e ele vai ser cobrado pelo crime. Sou eu que estou falando. Eu não estou inventando nada, eu só estou colocando talvez um pouco de gasolina na fogueira, né? Eu não estou dando ideia para eles, eu estou só relembrando os fatos. Porque às vezes as pessoas, eu não esqueço nada, né? Eu tenho uma memória muito boa para isso, né? Isso é um jogo de xadrez. E a gente está jogando xadrez, não é verdade? A gente tem que mover as peças certas para o lugar certo. Ó, esse ponto aí, né, do dividir, de rachar, eu cheguei a conversar com os colegas, né, o Renato, inclusive, né, que esteve aqui, sobre essa situação aqui, foi lá em Porto Velho, né? E a importância do Estado conseguir esse racha, né? Eu estava elencando a quebra da cadeia de comando, né? E o senhor citou 3 pontos. A disputa pelo poder e o racha. E o racha. A guerra interna que aconteceu, né, nas ruas, e agora o racha. E o racha. Isso aí são os elementos para enfraquecer e a gente conseguir acabar com... Só para não te cortar, isso aconteceu na Itália. Na Itália, exato. Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu nas máfias de Nova York. Então a gente precisa estudar um pouco o fenômeno no mundo para saber que isso aqui vai se repetir, tem se repetido aqui. Sou eu que estou inventando, né? Isso aí a gente estudou para isso.